Por que eu vou imprimir para PDF? Porque eu não tenho uma impressora instalada aqui e eu já mostrei para vocês nas duas últimas lives por que e como é possível configurar diferentes drives de plotter ou de impressoras, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, eu vou fechar esses carinhas aqui, ó. Eu vou fechar esses carinhas aqui e vou abrir um arquivo. Esse arquivo, ele pode ser qualquer arquivo, tá? Qualquer arquivo. Eu vou fechar todos os arquivos e vou abrir um arquivo específico que eu guardo algumas informações, ó. Vou voltar aqui, ó. E eu coloquei aqui, ó, arquivo de plotagem. E chamei o arquivo de plotagem, tá bom? Isso daqui eu utilizo muito esse recurso, muito. Poucas pessoas conhecem esses recursos trabalhando com CAD, tá bom? Poucas. Então, o que que acontece? Vou apertar o F7 aqui para assumir aquele grid ali. O que que acontece? Eu vou utilizar um comando chamado Page Setup. Eu vou vir aqui, ó, File, Page Setup Manager. Quando eu clico em Page Setup Manager, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer configurações para setagem de páginas, tá bom? Eu vou configurar páginas para quê? Para eu utilizar na plotagem. Você viu lá quando eu plotei aqui, eu tinha lá, ó, Page Setup, eu tenho aqui, ó, MPDF, PB, tá vendo? M_PDF, PB. Isso daqui é uma configuração de plotagem, tá bom? Isso é uma configuração de plotagem. Nós vimos que eu posso criar uma configuração de plotagem por aqui. Posso também. Só que existe um Page Setup Manager. Eu organizo todas as configurações de plotagem dentro de um único quadro, tá bom? Então, olha só, eu tenho três casos aqui, ó. Eu tenho três casos aqui. Três configurações de plotagem. Deixa eu só colocar aqui o celular no modo avião. O que que acontece? Eu tenho três plotagens configuradas e se você for observar, ó, se você observar, eu tenho aqui, ó, HP Pro, tá lá embaixo, ó, Kyocera EcoSys, ele diz qual é o nome da impressora, tá? O M_PDF-PB, tá lá, ó, qual é o drive, qual é o dispositivo, DWG para PDF, plotter DWG para PDF. Eu estou utilizando aquele drive de plotagem que é instalado junto com a plataforma CAD, ok? E aqui eu tenho um PDF plot, um PDF underline color. O que que é esse cara aqui? Toda essa configuração que eu fizer, ela vai ter que ficar de acordo com o projeto que eu vou imprimir. Então, quando eu abro aquele arquivo lá, eu preciso entender o seguinte. Bom, todo esse arquivo que eu recebi do meu cliente, eu posso utilizar o Extend? Posso utilizar a opção Extend quando eu for configurar a área de plotagem? Se tiver alguma coisinha perdida, algum desenhozinho perdido fora da tela que enquadra aqui, quando eu dou o Zoom Extend, ele vai sair e o meu desenho vai ficar pequeno e aí eu vou ter um problema quando eu for gerar. Eu vou ter que abrir esse arquivo, fazer edição, tá bom? Vou abrir o arquivo da folha. Imagine que a folha 14 tem esse tipo de problema. Aí eu vou ter que abrir a folha 14, fazer a edição, limpar o projeto e deixar só o que eu quero imprimir. Então, muito cuidado com isso, tá? Bom, quando eu entro lá em Page Setup, eu vou fazer configurações. E eu vou utilizar esse cara aqui, ó, que já está configurado. E aí eu tenho como colocar ele corrente, criar um novo, modificar, deletar, renomear. Eu posso importar um de outro, eu posso criar um arquivo. Ele é gerado um arquivo de plotagem, um arquivo de setagem para página. Para posteriormente você plotar, obviamente, eu posso importar ele, tá? Modificar. O que acontece quando eu entro em Modify? Eu começo a fazer configurações no quadro de plotagem. É como se eu fosse plotar. O que eu estou fazendo é criar um setup de página para plotar, para imprimir, tá ok? Então, eu vou deixar desse jeitinho aqui, ó, DWG to PDF, vai ser impresso numa folha 3. A área para plotagem está em Extend, tá vendo? Extend. O deslocamento da página dentro do objeto a ser plotado, dentro da área de plotagem, ela vai ficar no centro do papel, center of paper. A escala vai ser fit to paper, porque eu não quero eu não quero imprimir com escala. Nós vimos na última aula como fazer
para imprimir com escala, ok? E eu quero ele monochrome, eu quero ele todo preto e branco, tá? Eu quero ele todo preto e branco. Deixa eu ver se tem alguma... Ó, não tem espessura de linha, tá tudo zero, ó. Esses carinhas aqui estão tudo preto e zero, tudo preto e branco e zero, ok? Vou cancelar, vou dar um ok nesse carinha aqui, ó. Ok? E vou dar um ok aqui. Por que que eu abri esse arquivo chamado plotagem? Porque eu posso concentrar neste arquivo uma série de informações relativos o meu page setup. Eu concentro todos eles num arquivo só. Eu não preciso ficar procurando onde é que está. Eu sei que estão todos eles aqui. Eu posso digitar na linha de comando page setup, ó. Page setup, ok? Eu posso, a partir desse cara aqui, criar um novo. Tá vendo? E aí, a partir dele, ó, a partir desse cara, eu posso criar um novo. Posso chamar de mpdf.pb. Em vez de pb, preto e branco, colorido, color. Ok? Eu posso fazer, a partir deste arquivo, eu posso criar quantos eu quiser. O que é essa configuração? Pode ser configuração para impressão de arquivos no Model Space. Pode ser para impressão para o Paper Space, aqui no Layout. Pode ser para colorido, pode ser para preto e branco, pode ser para uma configuração específica para um cliente, tá bom? Essa configuração pode ser para qualquer tipo de arquivo, ok? Vou fechar esse canal.